Hoje o cliente vem já com uma intenção de aquisição. Primeira coisa que é recomendado e que eu faço é a gente ouvir o cliente, né? Então, você precisa ter uma escuta ativa e compreender o perfil efetivo daquele imóvel. Minhas exigências em relação são localização, ou um determinado condomínio, ou um perfil de layout. E aí você tem que realmente considerar aquilo, pelo menos, para o seu levantamento inicial. Certo. A partir disso, a gente tem acesso não só ao que está no nosso portfólio, como hoje a gente tem condições de fazer parcerias com outros profissionais que a gente tem confiança. Então, aí você consegue apresentar para o cliente aquele perfil, aquele imóvel dentro do enquadramento que ele busca. E sempre buscando algo que dê para que ele faça realmente um bom negócio. Porque hoje a gente tem imóveis de oportunidade, a gente tem também imóveis bem edificados, com qualidade construtiva. Então, você sempre busca filtrar ao máximo para que você não canse seu cliente. Não é quantidade de imóveis. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia e arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje, junto comigo, eu estou com um querido parceiro, Jorge Pontual. Fala, Jorge, tudo bom? Carlos, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, prazer estar aqui. Se apresenta para o pessoal aí, Jorge. Bom, o que eu vou falar? Eu sou um profissional especialista em negociação, tenho 40 anos de experiência nesse segmento, trabalhei 30 anos na área de vendas, 10 na área de compras. Eu sou administrador de empresas, sou advogado, sou mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, sou pós-graduado em marketing, pós-graduado em lecionar para adultos e minha vida é fazer consultorias, treinamentos, mentorias e palestras sobre negociação e vendas. Então, quem precisar de uma negociação pode entrar em contato com o Jorge. E também, hoje a gente está aqui com a querida Gislene Teixeira, que trabalha com imóveis de alto padrão. Fala, Gislene. Agradeço a oportunidade de estar aqui e acho que posso passar um pouco da minha experiência, certo? Sim, conta para nós aí um pouquinho do seu currículo, que é tão grande que eu não coube no meu papelzinho aqui. Bom, desde 2002 eu me formei em Direito, então atuei na área jurídica, muito no contencioso, e posteriormente, indo para a área de Direito Tributário, senti a necessidade de focar na área consultiva e para isso precisava também do conhecimento contábil. Então, eu sou graduada em Direito, graduada em Contabilidade, tenho mestrado tenho pós-graduação em Direito Tributário, Comércio Exterior e Direito Imobiliário. Tenho mestrado em Ciências Contábeis e extensão em Direito dos Negócios Internacionais pela Universidade Complutense de Madrid. Hoje aplico esse conhecimento na área consultiva imobiliária, usando a expertise que fui adquirindo ao longo do tempo, desde o direito que iniciei, depois com o escritório contábil que abri em 2014, e agora, efetivamente, nos fechamentos de negócios já há 4 anos, mas que consigo ali agregar conhecimento ao meu cliente sobre essas demais áreas no fechamento, porque os negócios impactam ali em relação a todos esses segmentos. Parabéns pelo currículo. Podcast de peso aqui, você viu? Nossa senhora, hein? Hoje tá alto nível isso aqui, Lúcio. Altíssimo nível. A régua tá, lá em cima. Mas, Gislene, conta pra gente. Imóveis de alto padrão. Começando do fim pro começo, né? Como é que você chegou até a trabalhar com imóveis de alto padrão? Conta pra gente essa história. Eu, desde 2002, quando me formei em Direito, eu já tinha uma demanda pelo trabalho na área imobiliária, porque meu pai já trabalhava muito na área de construção, meu esposo trabalha também no segmento, ele é Detricil Construtora. Grande amigo, um abraço pro Rafael. E
como eu tive a oportunidade de trabalhar na Loeser e Portela em São Paulo, com contratos, isso auxiliou muito nos fechamentos em si. Então, eu tinha uma demanda externa também pelos fechamentos de negócios de outras pessoas. Então, isso foi gerando ali uma demanda grande que nunca me deixou, né? Você já na área do direito ou na área contábil? Na área do direito. Sim. Depois, na área contábil, eu percebi que os meus clientes precisavam de uma orientação que ia além das operações. Porque para atender as demandas particulares, patrimoniais. Já não se falava, naquela época não se falava muito de holding, mas existia já, desde então, uma grande preocupação na manutenção do patrimônio e uma questão de segregação patrimonial, separação. Né? O que é a empresa? Como proteger meu patrimônio? Como que eu posso trabalhar ali com patrimônios distintos, mas para manter ali o investimento. E aí, nesse momento, eu, às vezes, tinha demanda por questão, por exemplo, de ganho de capital, como trabalhar isso, para você ter um benefício, porque a gente tem também, legalmente, essa possibilidade. Certo. Então, já orientava os clientes nesse segmento, já desde a área contábil. Hoje, no fechamento de negócio, preciso mais ainda, porque o cliente, ao fechar um negócio, ele precisa de uma orientação de cenário futuro, com a reforma tributária, e precisa verificar o que já foi feito. Então, eu preciso ter um cuidado. Eu estou fechando um negócio, é pessoa física ou jurídica? Né? É jurídica, mas como que está aquele bem ali classificado? Né? Ele está como estoque? Ele não está como estoque? Qual que é o tratamento, o impacto tributário que vai refletir no preço? Em síntese, acontece isso também. E regularização de obras. Sim, então, naturalmente, o imóvel, né, a imobiliária ali, o setor imobiliário foi entrando na sua vida naturalmente. É o que eu amo efetivamente fazer, porque eu acho que nesse ponto eu consigo agregar muito valor para o cliente. Sim. Justamente para descomplicar toda a seara da negociação. Porque eu acho que o Jorge bem sabe que uma negociação tem um impacto emocional que é envolvido ali, né? Então, a gente como intermediador ali do negócio, a gente tem que colocar a técnica, esclarecer aquela complexidade para que as partes possam resolver de uma forma mais tranquila o fechamento. E entrar numa composição ali de um bom negócio. Sim. E já leva uma consultoria junto, né? Claro. E uma ótima consultoria. Sim. Né? Porque o que a gente vê nos processos de negociação é que, muitas vezes, particularmente em negociações imobiliárias, há um grande grupo de profissionais que são profissionais que têm sucesso no setor, fizeram suas vidas no mercado imobiliário, mas que, infelizmente, principalmente nos últimos 10 anos, continuaram com a visão que o conhecimento empírico da negociação de imóveis é suficiente para continuar trabalhando. E eu entendo que, na verdade, isso é uma ilusão. É uma ilusão porque os compradores e os vendedores hoje estão muito mais capacitados. É uma ilusão porque esse conhecimento hoje está disseminado em canais do YouTube, em palestras, em seminários. Há pessoas hoje que você assiste uma excelente palestra, um excelente treinamento de graça no YouTube, que há 10, 15 anos você só comprava aquela palestra em dólar no exterior. Sim. Então, o conhecimento está muito disponível. E, particularmente, do final de 2023 para cá, com o advento da IA generativa, o que acontece é que hoje a pessoa que quer fazer isso, ela pode fazer uma simulação de negociação com a IA antes de entrar na negociação. Então, até nesse aspecto, as pessoas hoje têm a capacidade, têm a possibilidade de se preparar. Então, acho que o mercado imobiliário é um mercado maravilhoso, é um mercado que realiza sonhos, é um mercado que, em muitas oportunidades, é uma negociação única que a pessoa faz em toda a vida dela, dependendo do nível, né, do nível socioeconômico daquela família.
é o imóvel que a família inteira vai morar ali durante 15 anos, 20 anos, 30 anos. Os filhos não vão conhecer outro lar que não seja aquela casa. Então, ele é de uma importância muito grande na hora daquela compra, o lado emocional, como a Gislene falou. Sim. Então, acho que é um segmento que precisa estar atento para essa atualização das técnicas, até mesmo para que se tire maior proveito daquelas negociações, deixando os dois lados mais satisfeitos. Sim, e com certeza, uma boa negociação, né? Por mais, como o Jorge comentou, a pessoa pode comprar um imóvel na vida, mas ele tem um amigo também que vai comprar, e os filhos futuramente, quando crescerem, vão ter o seu próprio imóvel também. Então, você tem que levar o cliente, né, a essa negociação e que ele traga outras pessoas e gere, né, uma indicação ou um outro mercado para você. Isso efetivamente acontece, né? Eu acho que quando a gente entra, né, como objetivo hoje, a gente discute negociação, quando a gente entra em uma mesa, eu acho que o primeiro ponto de vista que a gente tem que ter é o respeito pela construção que está sendo feita ali, né? Sim. Porque a gente fala de um patrimônio que às vezes vem de gerações, porque hoje é muito comum a gente lidar com pessoas que fazem gestão de patrimônios já adquiridos. Sim. Ou então a gente está falando de construções de uma vida inteira, em que você tem que auxiliar o cliente para que ele faça um bom negócio e que realmente perpetue aquele entendimento de que você tem condições de assessorá-lo ou assessorar outras pessoas, ou seja, fidelizar efetivamente o cliente. Então, na mesa, o objetivo maior é a composição das partes, é o esclarecimento das partes, é que elas tenham compreensão não só do fechamento do negócio imobiliário, mas das repercussões que existem ali. E aí, quando a gente fala repercussões que existem, já pulindo alguma questão contábil que pode acontecer. Eu estou fazendo uma compra na pessoa física, mas estou entrando com um carro que está na minha holding, né? Ou um outro patrimônio de uma holding, que eu tenho que orientar um cliente, olha... ou falo com o contador, para que ele já faça uma retirada de lucro, que ele já administre aquilo ali na pessoa física, que no contrato a gente feche da forma adequada, ou seja, que uma parte seja interveniente anuente do negócio, ou seja, tecnicamente você já vai moldando. Sim. É um trabalho de construção, não só da negociação, mas também dos documentos. Porque a negociação tem a parte que a gente trata, né, em que as partes entram no consenso, mas se eu não instrumentalizar isso num documento de proposta que vire um instrumento jurídico, um contrato, que tenha validade jurídica, que dê para fazer um registro, porque acontecem negociações em que sequer é possível um registro do documento feito. Então, se você não tem esse cuidado, se você não tem o cuidado com as documentações, as certidões, a due diligence, isso aí tem uma repercussão muito grande para o seu cliente. Então, a mesa de negociação tem uma complexidade muito maior do que chegar no valor. Se você falou due diligence. Isso, due diligence. O que significa? Certidões. Em síntese, é isso. Perfeito. Eu vou analisar a questão documental das partes, dos proprietários e adquirentes, vou verificar a questão do patrimônio em si, o imóvel, analisar a matrícula, questões condominiais, IPTU, fazer uma triagem de toda a situação. E aí, quando a gente fala sobre análise documental, muitas certidões a gente consegue, por si só, o corretor de imóveis consegue analisar, né, pela facilidade que existe no próprio documento, literalidade que existe. Mas algumas searas são mais complexas. Quando a gente vê que realmente existem apontamentos, aí demanda realmente uma visão jurídica de um advogado para que ele faça o assessoramento correto, para que não tenha uma execução fiscal em curso que seja, que recaia sobre a negociação ali, e principalmente agora. Porque desde dezembro tem um provimento novo, que é o provimento 188 do CNJ, que está regulamentando de forma diferente a forma do registro de imóveis. Só é proprietário quem tem registro. Então, quando eu for fazer uma negociação, eu tenho a negociação, eu tenho a proposta, muitas das vezes, tenho o contrato, e o contrato eu faço uma escritura, e da escritura eu vou levar ela a registro. Tá? Então, tem esse interim.
Se eu chego, faço uma escritura hoje no cartório de registro de imóveis e dispenso as certidões, e nesse curso de registro cai uma indisponibilidade, ou seja, tinha uma execução, Sim. E a execução recaiu sobre aquele patrimônio. Antes desse provimento, eu tinha uma preferência no registro. Hoje eu já não tenho mais. Então, assim, é prioritário que os corretores de imóveis, assessorados ou não pelos advogados, tenham as certidões. E forneçam as certidões aos seus clientes, e que na hora da escritura seja exigido que a escritura venha descrita as certidões que foram tiradas. Sim. Porque muitas das vezes existe um texto padrão que ali fala, não, dispenso. Não dispensem, porque hoje a implicação é bem maior. Aí você vai discutir judicialmente o seu direito sobre o imóvel. Que já tem uma execução em cima dele. Sim. A preferência é de quem entrou com aquele processo anteriormente. Você já pagou o imóvel, você não vai conseguir registrar esse imóvel no seu nome. Então, é complexo. E acho bastante interessante você trazer esse assunto, porque muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho como esse que você faz, que é tão importante, a pessoa não tem ideia da complexidade documental que ela tem que lançar a mão. E, eventualmente, ela pode ser mal orientada. De alguém dizer, não, isso é frescura, isso não acontece, isso é muito raro. Não precisa. E, na verdade, precisa sim. Né? Nós estamos falando ali de um imóvel, é algo de alto valor agregado. É uma situação... até mesmo de prestação de um serviço mais superficial, não ia tão a fundo, né? Mas aí você... Uma coisa mais especializada. E aí, na hora que você compara preços na prestação de serviço, você está comparando laranja com banana. Os dois são frutas, mas são coisas diferentes. Exatamente. Então, se é uma profissional como a Gislene, que tem esse conhecimento e essas especificidades fazem parte dessa negociação, é importante para aquele cliente entender a entrega, que é diferente da entrega de uma pessoa que eventualmente pode buscar um imóvel para ele no mercado ou pode se propor a vender o imóvel dele no mercado sem buscar essas informações. E pode ocorrer desse proprietário estar agindo de má fé. Ele realmente não quer a Gislene. Verdade. Porque a Gislene vai levantar uma informação que ele não quer que seja levantada. Ele quer realmente alguém que não busque, alguém que o comprador isente aquelas certidões. Porque a coisa está sendo feita propositalmente, ele sabe que tem uma execução, que vai cair. Tem pressa ali, né? Tem pressa e ele sabe que na hora que aquela janela fechar, eu já tive a oportunidade de vivenciar, eu graças a Deus não estava envolvido, mas eu já tive a oportunidade de vivenciar uma situação que o mesmo imóvel foi vendido 3 vezes para 3 pessoas diferentes. Então, já ouvi falar. Ela fez negociações. Nunca vi, a mas pessoa fez já ouvi negociações falar paralelas. Essas histórias. Fez negociações paralelas, recebeu entrada de todo mundo e o pau quebrou. Né? Então, esse tipo de trabalho que ela faz, e que é um trabalho sério, que é um trabalho necessário, muitas vezes não é valorizado pelo mercado, pelas razões que eu falei anteriormente. Quer dizer, ainda se vive num mundo de compra e venda de imóvel da década de 80, da década de 90. E isso não existe mais. Sim. Então, há uma série de outras situações. E outra coisa, né, Gislene, que a gente tem também. Nós falamos aqui do lado emocional da pessoa que está comprando o primeiro imóvel. Você tem o lado do investidor, que ali não tem lado emocional. Né? Então, é uma negociação é outro tipo de negociação. Você tem uma negociação onde uma pessoa construiu aquela casa. Eu recentemente vivi uma situação dessa. Ela construiu a casa com o marido. Criou todos os filhos ali. Mora no mesmo lugar há 40 anos. E quem está querendo comprar para fazer um estacionamento. E ela está num desespero. Mas como assim? Eu vou passar nessa rua e não vou ver a casa que eu construí com meu marido. Né? Então, há uma percepção de perda. Nossa, então esse meu sonho só vale terra, só vale o terreno. Né? Eu vou vender para você, você vai entrar aqui, vai jogar cada pedacinho de chão que eu construí minha família aqui, vai ser um estacionamento de automóveis. Então, todo esse lado
da compreensão de cada sentimento, de cada uma das pessoas envolvidas, também é muito importante. Então, tem todo o lado documental, é importantíssimo, tem todo o lado emocional, dos dois lados. Então, há todo um processo naquilo ali que quem está ajudando naquela negociação precisa entender as razões de cada uma das partes envolvidas. Porque há uma visão que eu sempre gosto de trazer, que é a questão da empatia, né? As pessoas dizem, não, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não, não é. Não é. Se eu me colocar no lugar do Lúcio, eu vou analisar aquela situação com a minha experiência. Sou eu no lugar do Lúcio. Sim. Né? O que eu tenho que fazer é entender as razões do Lúcio. Por que você pensa tão diferente de mim em relação a esse ponto? Né? Quais são as razões que fazem você acreditar no que você acredita? Sim. Para que eu possa, aí sim, entendendo suas razões, eu conseguir, com isso, argumentar de uma forma mais adequada. E aí, as pessoas, muitas vezes, Gislene, confundem a frase "eu entendo o que você está dizendo" com a frase "eu concordo com o que você está dizendo". Eu posso entender perfeitamente suas razões e não concordar com nenhuma delas, mas eu entendi. Sim. Eu entendi por que você pensa assim. Eu entendi por que você está defendendo dessa forma. Né? Eu entendi por que você está argumentando. E aí facilita o contato, porque quem está negociando comigo se sente ouvido. Sente que o que foi falado foi importante. Não é uma negociação onde só eu quero falar, onde eu quero impor a minha forma de ver. Né? Então, é complexo. E quanto mais valor agregado tiver, quanto mais sentimento tiver, quanto mais envolvimento familiar tiver, principalmente quando você tem de um lado alguém nessa situação que eu falei, né? É uma pessoa emocionalmente envolvida naquela situação, no caso aqui no imóvel, e do outro lado tem um investidor. Sim. Que olha para aquele terreno ali e ele vê um terreno. Não, e tem muita situação dessa, hoje em dia, que as pessoas compram um terreno e derrubam os imóveis para fazer uma torre, né? Então, compra ali 4 casas ali para construir um prédio. Mas tem um lado familiar e tem um lado financeiro, né? Então, a pessoa tem que ver o que ela realmente quer fazer, né? Mas que você citou, né? Tem um investidor. E na construção de um imóvel para venda, é mais ou menos a mesma situação, não é? O investidor construiu aquele imóvel e vai uma família comprar aquele imóvel. Nossa, eu gostei, olha a vista, aqui vai ser o quarto da minha filha, e tem toda uma emoção ali nessa negociação. Como que funciona? Uma curiosidade, eu estou falando do investidor e do comprador, mas assim, o cliente vem e solicita, eu quero um imóvel assim, ou você tem um banco de imóveis, o cliente vem, você, olha, eu tenho esse. Como que funciona esse mercado? Hoje o cliente vem já com uma intenção de aquisição. Sim. Primeira coisa que é recomendado e que eu faço é a gente ouvir o cliente, né? Então você precisa ter uma escuta ativa e compreender o perfil efetivo daquele imóvel. Minhas exigências em relação são localização, ou um determinado condomínio, ou um perfil de layout. E aí você tem que realmente considerar aquilo, pelo menos, para o seu levantamento inicial. Certo. A partir disso, a gente tem acesso não só ao que está no nosso portfólio, como hoje a gente tem condições de fazer parcerias com outros profissionais que a gente tem confiança. Então, aí você consegue apresentar para o cliente aquele perfil, aquele imóvel dentro do enquadramento que ele busca. E sempre buscando algo que dê para que ele faça realmente um bom negócio. Porque hoje a gente tem imóveis de oportunidade, a gente tem também imóveis bem edificados, com qualidade construtiva. Então, você sempre busca filtrar ao máximo para que você não canse seu cliente. Não é quantidade de imóveis. Você não mostra um monte. Se cabe no bolso Você também, mostra o que enquadra. Às vezes o que cabe é algo um pouco assim,
relativo. Às vezes ele te passa um parâmetro, mas você vai explorando dentro daquele, daquele valor e você percebe que o cliente tem condições de ir mais longe. Então, assim, é um trabalho personalizado, é um trabalho em que você tem que ter atenção e um respeito com o que te passam em termos de confidencialidade de valores, né? Porque, assim, infelizmente acontece no mercado, né, das informações não serem tratadas, às vezes, dessa forma, mas que tem que ter esse direcionamento, sim, né? E, assim, você ter o cuidado de colocar o cliente naquele imóvel que ele vá se sentir bem residindo. Sim. Existe um preconceito de que as obras feitas por construtores são de má qualidade. Aqui em São José, nós temos ótimos construtores que têm qualidade construtiva porque tem um nome a zelar em relação àquele patrimônio. Então, assim, eu sempre converso com o cliente, esclareço esse ponto, porque nem sempre pegar uma casa já de uso significa uma casa bem construída. Às vezes, aquele que edificou não tem experiência construtiva, ou pegou um profissional que não era tão bom, ou na sinergia, você mais sabe ainda sobre isso, sobre questão técnica de construção. Hoje a gente trabalha com vários projetos, você precisa fazer compatibilidade entre os projetos, uma alteração gera impactos dentro da construção, um material mal aplicado pode gerar um acabamento não tão adequado. Então, assim, você tem que entender dos materiais, você tem que ter qualidade construtiva. Então, é um conjunto que, às vezes, para uma pessoa que não tem experiência, edificar não seja tão simples. Sim. Então, eu recomendo sempre uma análise com menos estigmas sobre a obra, né? Você já teve algum caso que o cliente não encontrou o imóvel e ele chegou e falou: eu gostei desse terreno? Por quê? Pode gerar uma oportunidade também. No nosso caso aqui da Obratec Projetos, eu tenho grandes arquitetos que trabalham em parceria com o nosso escritório. Então pode nascer desde do sonho do cliente até a chave na mão, né? Ter um construtor, ter um projetista, um arquiteto, tudo, né? Então fecha o pool imobiliário todo ali, né? Eu acho que é um negócio excelente para todos. É o BTS, né? O Build to Suit, né? Você constrói dentro exatamente do que ele quer. Né? Sim. Hoje, quando o cliente procura uma assessoria, eu passo para ele, independentemente dele querer uma casa pronta, a visão de construção. Sim. Porque a gente tem excelentes terrenos que, às vezes, para o cliente comportam fazer uma construção que se adequem ao perfil, à rotina, às necessidades da família ou para o investimento, que ele tem um retorno, às vezes, maior ou não. Hoje, no mercado, a gente tem uma oferta maior, que já vem da questão de cenário econômico. Então, assim, a gente consegue comparar uma oportunidade de um imóvel construído com um terreno e uma edificação. Certo. A gente consegue conversar sobre metro quadrado médio, e até, assim, quando o cliente opta pelo terreno, dar direcionamento dos profissionais que a gente conhece, né? E isso é realmente importante, porque isso é uma posição, pelo menos no meu caso, é imparcial. Quando eu passo para o meu cliente, ele sabe que eu tenho algo que é porque eu confio, que, né, é uma referência. E é importante para o cliente ter essa análise, que às vezes é um investimento efetivo que ele faz. Sim. Tanto na construção, que eu acho um excelente negócio, e recomendo muito, porque a gente já vem da seara de construção, então você tem uma outra visão de negócio. E o projeto, ele é personalizado, né? O quarto é feito para ele, para a filha, né? É diferente. Lógico que um imóvel de alto padrão tem todos os requisitos necessários, né? Mas a personalização máxima é um projeto feito para você. Claro, né? customizadíssimo. Né? Exatamente. E vocês trabalham com terreno também, né? Imagino. Sim, também, que nos condomínios. Hoje, principalmente, a gente tem uma grande demanda por casa térrea, dentro de condomínios de alto padrão. Então, a gente tem ofertas de casas construídas nesse segmento, mas, obviamente, dependendo do perfil do imóvel que se busca,
É recomendável, sim, o investimento como construção. Eu acredito muito nisso. Tem algumas situações específicas em que a gente trata e vê que o imóvel construído é uma vantagem. Por exemplo, quando a gente tem uma permuta, né? Então, com certeza, a gente começa a trabalhar nesse ponto de orientar o cliente para que ele faça uma permuta da forma adequada. E aí, nesse caso em específico, até da forma como ele depois lança. Avaliação também, na declaração de imposto de renda. Porque também tem todo esse cuidado que tem que ter, não é só o fechamento. Né? Você tem que ter uma correspondência entre as obrigações contábeis que são entregues para que você tenha realmente o direito ao benefício de uma forma correta. Né? Isso. E eles têm que negociar ali um acordo, né? Porque sempre o dono do imóvel quer valorizar o dele, né? Não, o meu não, mas só isso. Mas isso até fica um pouco mais fácil de tratar na negociação. Eu acho que o Jorge consegue falar um pouco mais sobre a questão do ponto da negociação, mas assim, falando sobre a parte técnica do meu fechamento, quando a gente coloca um parâmetro de mercado. Quando você mostra o mercado que existe ali, não tem como você fugir, dizer que o seu vale mais, você não tem uma correspondência, ali, né? Você não tem argumento. Aí quebra a objeção. Eu acho que a questão de objeções, na negociação, a gente tem que... não tenha dúvida. A questão, você estava falando do terreno e dessa oportunidade da Gislene, da pessoa não encontrar o imóvel, né? Ou não encontrar exatamente como ela gostaria e se falar, então, da possibilidade da construção. Eu quero trazer 2 aspectos aqui que são, no meu entendimento, bem interessantes. Né? O primeiro, ela já colocou muito bem, entender exatamente o que aquele cliente quer. Ao entender, no início dessa negociação, às vezes o cliente vem conversar, eu posso ir buscar a Gislene dizendo qual é o imóvel que eu realmente sonho. Sim. Só que minha esposa não foi comigo. Né? E aí eu faço todo um relato para ela. Aí é o problema, hein? Dos grandes, hein? Ela cria toda uma percepção e um dia ela conhece minha esposa e fala, mas por que você está falando isso, Gislene? Não, porque o Jorge me disse. Não, mas não foi isso que eu combinei com ele. Não é assim que eu quero ir embora. Né? Então, é o que eu falo, que a negociação bem conduzida, ela tem que ser bem conduzida desde o começo. Sim. Então, num bate-papo desses, né, eu procurei a Gislene, sei que ela é uma profissional que tem todo o conhecimento que eu preciso para buscar esse imóvel e com toda a experiência dela. Nossa, Jorge, muito obrigado pela preferência, é um prazer estar aqui atendendo você. Me fala um pouco, quem vai morar? Né? Esse é um imóvel para investimento, é para residência? Não, é para residência. Vocês são em quantos na família? Né? Se ela não quiser perguntar diretamente se é casado, né? Então, quantas pessoas na família? Não, sou eu, minha esposa, 2 filhos. Qual a idade dos seus filhos? Então, na medida em que ela vai colocando isso, até se tem filhos já adolescentes, ela sabe que tem que trazê-los para a Seara. Tem que trazer. Exatamente. Não tem muito o que fazer, porque vai travar a negociação. Em algum ponto isso vai travar e vai dar muito mais trabalho para ela. Então, no entendimento do cliente, as perguntas que a gente vai fazer para entender exatamente onde a gente está. Se eu digo, não, é para minha família, minha esposa não pôde vir nesse primeiro encontro, porque ela tem uma reunião, alguma coisa parecida, ela, com todo o conhecimento dela, vai me atender muito bem, mas ela vai chutar essa reunião para depois. Né? A reunião do entendimento no detalhe, se ela estiver comigo agora, ela vai refazer o trabalho dela todinho depois. Né? Então, esse entendimento. A partir do entendimento, com todas as pessoas envolvidas, se você entendeu, caramba, fica dentro do enquadramento, sabe? Porque eu vejo tanta gente no mercado dizendo que eu disse o que eu queria, coloquei o limite do meu investimento e o corretor me levou para ver um imóvel que custava 50% a mais do que o meu limite. Sabe, em uma orientação que ele teve da liderança dele, que cliente normalmente o negócio esconde, não vai dar certo nunca, né? Mas há uma orientação equivocada por parte das lideranças, muitas vezes. Não, o cliente sempre tem mais dinheiro do que ele diz que tem. Então, se você oferecer dentro daquilo ali, você está deixando o dinheiro na mesa. Então, pode acontecer? Sem dúvida. Mas isso autoriza você
a ouvir um cliente e levá-lo para ver algo que não foi o que ele pediu, no meu entendimento, não. Isso não te autoriza. Sim. Sabe, se eu sou atendido dessa forma, a percepção que eu vou ter é: eu fiquei 1 hora em reunião, 2 horas em reuniões com essas pessoas e ele não ouviu nada do que eu falei. Não ouviu nada. Ele quer me impor um imóvel que ele tem, sabe? Então, é complicado isso, né, Gislene? Porque às vezes também, assim, quando acontece isso, é porque a pessoa quer mostrar que tem um portfólio maior, né? Sim. Quer mostrar que tem um acima. Ou até quer mostrar para aquele que deixou o imóvel ali aos seus cuidados para venda que você tem visita. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que o correto é você levar o cliente que tem interesse, que tem o enquadramento correto dentro do perfil. Não é quantidade de imóveis e não é levar o cliente em qualquer visita. É levar naquela visita que se adequa ao perfil dele efetivamente para um fechamento de negócio. Algo bem objetivo. Sim. E sempre tendo atenção naquela questão que foi colocada pelo Jorge, de você ouvir o que o cliente quer e na visita conseguir mostrar: olha, esse quarto para o seu filho ficaria interessante. Essa configuração, essa cozinha atende a sua solicitação, a da sua esposa. Sempre trazer aquela conversa que foi feita inicial para o contexto do imóvel. Para que a pessoa se sinta no imóvel e veja que aquele imóvel é para ela. Porque eu acho que não tem nada mais gratificante do que quando a gente chega no imóvel e a gente vê que o cliente se realizou lá dentro. Sim. Porque eu sempre falo para o cliente que ele tem que ter, não pressa, que ele tem que ter o entendimento de que o imóvel que se adeque e que é o perfil dele, tá aguardando só que ele encontre, né? Então, assim, na hora que dá o match, ou seja, chegou ali que você vê que o cliente se encanta, é algo assim que é uma realização efetiva. Sim. Então, a gente tem que ter respeito a isso, né? Voltando nesse ponto, de mostrar efetivamente o que gere um enquadramento para o cliente. E sempre buscar, no fechamento, o máximo de benefício para ele. Por exemplo, estou fazendo um fechamento de negócio, aí a pessoa que está vendendo. Estou fazendo uma venda e aí é um imóvel residencial que eu estou vendendo e estou recebendo um recurso, fiz o fechamento do negócio. Não acaba ali a negociação. Aí você começa uma outra orientação para o seu cliente. Com esse recurso, você sabia, né, que dentro de 180 dias você pode comprar um outro residencial que não precisa ser construído. Pode ser na planta, né? Ou pode quitar um financiamento de um imóvel que você já tinha adquirido antes do fechamento do negócio. Quem está recebendo ali, né? Que você vai usar aquele recurso da venda parcial ou totalmente e vai ter um benefício ainda de redução de imposto. Porque se você para ali, o cliente gasta dinheiro à toa. Sim. Sendo que ele Até pode fazer ele pode fazer um bom negócio, fazer mais, ter mais rentabilidade sobre a negociação se você for até o final com o seu cliente, né? Ou então, ele chega para você e fala: não, me encantei com esse imóvel, queria saber como ele tá, né? Um imóvel que não veio para ele ali, que ele falou assim, né, esse aqui eu gostaria dele. Aí você entra nessa área de análise da documentação e vê que o imóvel não está regularizado. Ou que não está regularizado. Eu tenho a BITS, mas eu não tenho INSS de obra, eu não fiz a verbação da obra. Ou eu aumentei o imóvel e nunca comuniquei isso a ninguém. Exatamente. Não está legalizado na prefeitura a área toda, né? Preciso fazer uma regularização de obra. Então, dependendo da complexidade, você envolve o ABITS. Dependendo da complexidade, não. Você só faz a ponta que é o INSS de obra e a verbação. Sim. Então, você conseguir orientar seu cliente e concretizar para que ele faça um fechamento de negócio ali nesse ponto é extremamente importante. E faz parte da negociação. Porque eu, na hora que eu faço isso, eu viabilizo para ele que ele obtenha um financiamento bancário, que ele obtenha uma carta de crédito, que ele tenha mais capacidade para fazer o fechamento de negócio e, portanto, faça um negócio com mais êxito, né? Então, é um conjunto. Você tem que ver mais do que só a negociação em si. E nesse aspecto, Lúcio, que eu acho importantíssimo, a Gislene está nos trazendo tantas informações maravilhosas aqui, é a visão de que o profissional de negociação, ele está ali para servir. Exato.
é uma pessoa que tem que ter este viés. Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ter a minha parte, vou ter a minha comissão, eu vou ter a minha mediação. Não tem, é válido, é necessário e é justo. Mas esse não é o objetivo, isso é a consequência. Você vai ganhar por causa do trabalho. Se você entra numa negociação achando que o seu papel ali é fechar o negócio, embolsar a sua remuneração, e ali já não tenho mais relação nenhuma, que ali foi uma situação específica onde eu atuei, já ganhei, e não tenho mais nenhuma relação com aquilo. Muitas vezes deixo até de atender as pessoas que me procuram no telefone. Isso é uma coisa que era mais ou menos aceita há 30 anos. Sim. Sabe? Hoje não tem mais isso. Sabe? Essa passagem de bastão, de não, meu negócio era a corretagem, já vendi, agora não tem mais nada. Ah, mas o imóvel está com problema, o senhor procure um advogado. Né? Não é assim que a banda toca mais. Então, essa necessidade dessa qualidade na prestação de serviço só consegue ter quem entende que está ali para servir. Então, a partir do momento que eu procurei a tua empresa para que você execute esse trabalho que vocês fazem tão bem, ou procurei a assessoria da Gislene para me ajudar nessa compra do imóvel, eu estou dizendo, eu confio em você, eu não tenho conhecimento suficiente para realizar o que eu quero realizar da maneira que eu preciso. Se você não entra nisso como alguém que vai servir a minha necessidade dentro da tua remuneração, dentro da tua proposta, mas a partir do momento que aquela negociação foi feita, entra alguém que precisa e entra alguém que se propôs a ajudar. Esse ponto é extremamente importante sobre um aspecto muito, assim, algo muito recorrente. Anteriormente, existia aquele entendimento de que o corretor de imóveis, ele era um intermediador que aproximava as partes meramente. Ele chegava, colocava adquirente e comprador, né, vendedor e comprador na mesa e, aproximei as partes e tem direito à minha comissão, né? Sim. E aí ele pressionava um fechamento de negócio e se aquele negócio depois era mal fechado, se não tinha uma quitação daquele valor, se aquilo gerava uma rescisão, infelizmente, acontece um ponto que é muito importante a gente destacar aqui. O corretor de imóveis, ele é meio. Ele não garante o resultado. Exatamente. Só que aquele corretor que é comprometido vai até o fim. Então, assim, nas negociações que eu conduzo, eu me comprometo e vou até o final. Porque, assim, o corretor, ele recebe pelo fechamento do negócio com validade jurídica, né? Que tenha condições ali efetivas da conclusão. Então, a comissão dele está garantida, né? Já tem repercussões daquela promessa de compra e venda em relação ao fisco, mas aquele que vendeu, né, fica exposto, porque assim, eu tenho que pagar o corretor, eu tenho que pagar em algumas situações o fisco, mas e se eu não recebo? Né? E se eu fico naquela situação que é uma alienação fiduciária, que não foi feita da forma correta numa escritura, foi feito um instrumento particular, são mais de 30 salários mínimos e não está feita da forma correta. Na hora de executar, não consigo ter uma assessoria e não consigo fazer uma conclusão do que foi fechado. Então, isso tem que mudar. Tem que ter um comprometimento do profissional com o seu cliente. E isso é que fideliza. Né? Sim. No sentido não de garantir que a pessoa vá pagar, mas se respaldar para que você tenha ali o máximo de condições para mostrar, olha, o financiamento dele já está aprovado, né, dentro do valor que a gente está negociando, ele tem capacidade, né, tem um cuidado, e aí foi feito um fechamento, então vamos continuar, verdade, vamos prosseguir até o final. O vendedor e o comprador. E dentro disso que ela está trazendo, tem uma situação muito curiosa, que infelizmente tem acontecido no mercado, que é a seguinte: consórcio imobiliário. Então, eu tenho um consórcio, vamos colocar uma carta de crédito a R$500 mil, R$500 mil, ok? E eu vendi um bem, um automóvel, um outro imóvel, dei um lance e fui contemplado
naquele R$500 mil. E aí eu vou buscar um imóvel de R$500 mil. Uhum. Mostro para a Gislene, olha, isso aqui é minha carta de crédito, tá tudo certo. Vamos encontrar um imóvel de R$500 mil. Estou colocando um valor totalmente aleatório. Ela encontra o imóvel. Bom, Jorge, então tá aqui o imóvel. Gostei, vamos fechar. Quando eu vou na empresa de consórcio ou no banco que eu comprei um consórcio, ele não aprova o meu perfil para liberar o R$500 mil. Como assim? Porque para comprar um consórcio você não precisa aprovar nada. Você pode estar com o nome sujo na praça, você pode estar cheio de problema, é uma prestação. Aquela entidade, aquele banco, aquela empresa de consórcio está recebendo todos os meses. Ele não quer nem saber se você tem algum problema de crédito ou não. Mas na hora de te entregar R$500 mil pela casa, aí ele quer saber. Ele vai puxar a sua ficha e no ali. Que puxa, descobre que tem impedimentos para liberar aquele valor. E eu estou colocando um valor em termos imobiliários muito baixo aqui de R$500 mil. Eu posso ter uma carta de crédito, 2, 3 cartas de crédito, para comprar um imóvel de 2, 3, 4, 5 milhões. Sim. E simplesmente trava. Trava. Porque não aprova o meu perfil para liberar aquele recurso financeiro. Uhum. Então, isso também é complexo, porque você gera um trabalho imenso para o profissional que foi buscar o imóvel, toda a expectativa em que mostrou o imóvel, o investimento de tempo dos dois lados, e não sai negócio para lugar nenhum. Sim. Porque a pessoa não tinha perfil para aprovar aquele limite de crédito. Então, às vezes também pode ter um sócio ali, um grupo financeiro, né? Que um sócio ou a dos mulher sócios tem problema. Tal, deu um problema que sujou o CNPJ e lá no fim da linha acaba bloqueando. Né? Como que a gente trabalha isso, né? Como que eu trabalho isso? Sim. Quando a gente faz a compra e venda, você tem condições de fazer que aquele negócio não seja objeto de rescisão, que seja algo que esteja dentro das condições de fechamento ali, que ele dê êxito. Mas você consegue colocar cláusula específica dentro do contrato de condições resolutivas expressas. Sim. Se acontecer dele não ter o crédito aprovado, que aquela avença vai ser rescindida sem ônus às partes, sim, né? E aí, nesse caso, o corretor que se compromete assume isso também, né? E ali as partes se resolvem. É um jeito justo, né? Porque você não teve uma conclusão. Uma má intenção. Não foi proposital. Né? Diferentemente quando acontece realmente da liberação não ser por causa da parte. Mas quando você está falando de uma questão que houve uma modificação do entendimento, que às vezes acontece, por exemplo, eu estou no meio de um financiamento bancário, muda a questão de concessões de linha de crédito, como recentemente aconteceu em relação à Caixa, então que o cliente tem que buscar outros bancos para trabalhar ali, fazer o fechamento de negócio. Então, assim, aquilo ali não é algo que ele causou. Né? Então, assim, muda às vezes os requisitos que são exigidos para concessão de crédito. Então, isso aí você consegue trabalhar dentro das cláusulas resolutivas expressas do contrato. Sim. Tá? Então, isso gera uma segurança para as partes que estão fechando, com comprometimento ali do intermediador também, né? De que aquilo ali se resolva da melhor forma possível, caso não seja possível a liberação do recurso. Mas é óbvio que a gente sempre, como intermediador também, tá junto, analisando ali com o intermediador bancário, quando o cliente autoriza isso, né? Porque às vezes ele tem a preferência dele, mas quando ele permite, que o intermediador bancário seja célere dentro desses cenários, que às vezes isso facilita também aos juros que está sendo analisado, o crédito que está sendo concedido, mas também a busca de outras alternativas para a quitação daquele recurso e para que o negócio seja conduzido ali da mesma forma. Né? E nesse aspecto, Lúcio, eu acho muito importante a gente entender o conceito. De novo, eu sempre volto para o início da negociação. Né? Porque na maior parte dos processos que eu sou convidado a participar, ou que as pessoas, eu faço então a mentoria para a pessoa, ou a capacitação, o treinamento, o que eu vejo é que há uma concepção equivocada de que a negociação do meio para o fechamento, ela tem frases de efeito, ela tem maneiras de você perguntar que conduzem a pessoa a fechar. Isso existe?
De certa forma, sim. Existem os famosos atalhos mentais, né, que as pessoas chamam de gatilhos mentais, mas que o autor do livro, Roberto Cialdini, jamais usou o termo gatilhos, ele sempre usou o termo atalhos. Né? E entendemos que a negociação tem que começar certo, porque ela dá muito mais trabalho. Então, dentro do que a Gislene nos trouxe e que você questionou do cliente topar comprar um terreno e construir, um cliente que veio, em princípio, buscar um imóvel pronto. Né? Então, é o que a gente chama de aumentar a torta. Então, eu fui procurar a Gislene e disse a ela qual o imóvel que eu queria e em qual condomínio que eu queria. Ela, como uma profissional experiente, ela vai abrir essa torta. Jorge, mas só pode ser nesse condomínio? Ou pode ser nessa região geográfica? Não, só pode ser nesse condomínio. Mas você pode me dizer por que só pode ser nesse condomínio? Ah, porque eu adoro a área de lazer desse condomínio e eu não quero ter piscina em casa. Mas e se eu tiver um condomínio recente que foi construído ali, com uma área de lazer ainda melhor do que aquela com terrenos do mesmo tamanho? Você se interessaria também em ver? Então, essas situações, né? E se nós não encontrarmos esse imóvel, mas dentro desse condomínio eu encontrar um excelente terreno bem localizado, você analisaria a possibilidade de construir ali? Sim. Então, tudo isso, se você sabe conduzir aquela negociação, aquela conversa, desde o princípio, sabendo o que você vai fazer, com as respostas que você vai receber, você já monta o perfil daquele cliente de uma maneira muito mais completa, que te dá alternativas. Certo. Te dá possibilidades. Né? Eu vejo isso, Gislene, às vezes. Houve uma oportunidade em que eu conversei com corretores de uma determinada construtora e eu vi que o equívoco ali era o seguinte: essa construtora tinha vários prédios, não tinha aquele lançamento, tinha outras opções. Inclusive, prédios prontos, que alguns apartamentos ficaram para o final, ou que clientes não conseguiram financiar e estavam se desfazendo. Então, a pessoa ia no local do lançamento, né, muitas vezes com um imóvel pronto, né, para visitar. E então fui lá visitar o edifício Andorra no Aquários. Né? E quando eu chego nessa imobiliária específica, ou nessa construtora com os corretores, como é que vai? Tudo bem? Bom, então esse apartamento, deixa eu lhe mostrar o apartamento pronto, né, decorado, e vamos falar. Ele, em momento nenhum, sentou com essa pessoa, ofereceu uma água, um café, agradeceu que a pessoa veio e tentou fazer isso que eu falei, aumentar a torta. Eu estou vendo que o senhor veio ver o edifício Andorra no Aquários. O senhor já mora aqui no Aquários? Não, não moro. O senhor tem vontade de morar aqui, especificamente no Aquários? Tem alguma razão específica? Ah, minha filha casou, mora aqui, eu quero morar perto dos meus netos. Nossa, que bacana. E ela mora onde? Então, na medida em que você não faz... Ah, eu já ganhei uma venda. Ela mora onde? Na medida... Traz ela para comer um bolo aqui. Na medida em que você faz um bate-papo que tem perguntas que não sejam um interrogatório, você sempre comenta... Não, é porque eu sempre quis morar aqui, minha filha veio morar aqui agora. Nossa, é sempre muito importante morar perto da família, né? O senhor vai ter essa possibilidade de morar perto dos netos. E eu vejo que o senhor veio aqui procurar esse apartamento, suponha, de 110 metros quadrados. É só esse tamanho que atende a sua necessidade? O senhor vê um pouco maior? Eu preciso entender aquela pessoa. Porque ele pode não se encantar com o Andorra, mas eu tenho o imóvel que encanta ele e eu vou devolver ele para a rua, para buscar em outro lugar, porque eu simplesmente não soube fazer meu trabalho. Sim. Sabe? Eu não investi tempo. E, de novo, não me coloquei na posição de servir. Essa pessoa já está aqui. Ela já veio conversar comigo. Sabe? Não existe aquela pessoa que fala, sabe, hoje é um sábado, 10 da manhã, não tem nada para fazer, eu vou enrolar um corretor aí e dizer que eu quero comprar um imóvel. Não tem isso. Verdade. Sabe? Tempo é escasso. Né? Se a pessoa foi até lá, ela tem um interesse. Então, por que não? Sabe? Respira. Ah, não, que a pessoa me disse que estava com pressa. Meu amigo, quem está com pressa não vai nesse tipo de ambiente. Não. Ele já tem o tempo dele, ele vai ficar aí pelo menos umas 2 horas. Calma. Aí eu vi nessa oportunidade também
a ansiedade absurda porque aquele profissional viu mais alguém entrando no estande e acha que aquele cliente está demorando muito e perguntando muito, e ele fica achando que está perdendo tempo com aquele porque tem outro que deve estar mais interessado. Então, voltando para o início do nosso bate-papo, a pessoa entender, escuta, isso aqui é técnica, isso aqui é processo, tem início, meio e fim. Você não vai fechar todos, não vai fechar todos, não existe isso. Então, se você está atendendo esse cliente potencial, mas ele chegou aqui de Havaiana, ele chegou aqui de camisa regata, esse cara não tem dinheiro. Amigo, deixa eu te falar, eu já conheci gente com 2.000 cabeças de gado que anda assim, filho. Viu? Baixa a bola que não é assim, sabe? Sim. A banda não toca desse jeito. Então, essa necessidade dos profissionais de vendas, de um modo geral, mas aqui especificamente os profissionais de corretagem de imóveis em suas negociações entenderem que aquele atendimento tem que ter uma maneira correta de ser feito. Não é uma receita de bolo, mas existem técnicas apropriadas para que não se perca oportunidade e não se devolva para as ruas um potencial comprador que vai sair dali e vai comprar um imóvel em outro lugar. Com certeza. Que aula, hein? Essa acertou em cheio ali, né? Não, excelente ponto de vista, porque assim, o fato da gente nichar o trabalho auxilia também para que a gente tenha uma eficiência naquilo que a gente se presta a fazer. Então, por isso, assim, o portfólio a gente tem que estar sempre tendo uma atenção, né? Para que eles tenham uma correspondência com o que você trabalha. Uhum. E que você consiga. Principalmente o cliente de alto padrão, ele exige uma certa atenção também, porque a gente está falando de montantes significativos que tem uma complexidade, às vezes até de análise ali, envolve permutas, também, outras questões. Eu imagino que essas pessoas também, o tempo dela deve ser escasso. Ele deve ser um médico, um empresário. Sim. Né? Então... Hoje em dia de todo mundo, né? Mas assim, até o nosso, verdade, Mas são pessoas bem demandadas, sim. Imagino. Só que, assim, às vezes um imóvel, quando você vai negociar imóveis de milhões, envolvem permutas. Então, a gente tem que ter um cuidado. Sim. Não é um imóvel que a gente está falando mais, né? A gente está falando de um conjunto. E, às vezes, a gente está falando de patrimônio. Eu tenho um apartamento, eu tenho um terreno também que eu quero dar em pagamento dessa casa. Tem um automóvel, quero que entre na negociação. Não é tão objetivo quanto num imóvel na planta, né? Claro, então, você tem que ter mais tempo, mais atenção e orientar o cliente. Porque, às vezes, ele acha que aquele patrimônio dele é fácil, né, de uma permuta. Então, a gente sempre tem que ser transparente com o cliente nesse ponto, né, de deixá-lo claro, assim, esclarecido, do perfil de imóvel que ele está oferecendo, de como está o mercado, quanto de permuta normalmente a gente tem dentro daquele alto padrão, o cenário econômico. Se aceita permuta, se precisa vender o imóvel também, né, para poder encaixar. Sim, também. Aí é uma outra situação. E às vezes a pessoa projeta um tempo de venda que não acontece. Exatamente. Né? Às vezes o cliente que está vendendo a casa dele, né, de alto padrão, a gente está falando de milhões, assim, acha que o cenário econômico tá numa condição que hoje a gente não vê, né? A gente tá falando de inflação alta, a gente tá falando de INCC subindo, a gente tá falando de um conservadorismo do investidor em algumas questões de forma como se aplica o recurso, não que ele não aplique, né? Mas, assim, nesse ponto você tem que ter mais orientação, tanto para aquele que tá vendendo, quanto para aquele que tá comprando. Porque, às vezes, para ele, não é uma aquisição de um imóvel de valor cheio, mas é pulverizar o investimento em vários imóveis para fins de uma renda passiva. Acontece muito isso também. Então, você tem que sentir. E o sentir demanda isso, tempo. Demanda uma conversa, né? As perguntas corretas. E o que... acredito que a Aslene já tenha passado por essa situação. Eu vivi uma no Rio de Janeiro há alguns anos. Quando você precisa que vários compradores vendam os imóveis de uma determinada região. E essa negociação, ela é especialmente complexa por duas razões. Primeiro, não dá para negociar separado. Tem que negociar com os 4. Porque senão o último que fica
Né? Vende pelo dobro do que os outros venderam, né? Ou pelo menos pretende vender. O segundo ponto, e foi essa situação que eu tive a oportunidade de participar, um vizinho não se entendia com o outro. Eram brigados há anos. Então, não sentar numa mesa os proprietários dos 3 imóveis para conversar era totalmente fora de Constituição. Era operar um milagre. Então, isso acontece, às vezes, em pequenos edifícios. Né? É um prédio de 3 andares, mudou a legislação daquela região, já é possível levantar uma torre ali, você tem ali 6 proprietários, 5 proprietários, e tem que negociar. Gislene, você com certeza já participou de uma situação como essa. Fala um pouco para nós dessa condução. Já. Na verdade, assim, quando a gente fala de aquisições para construção de empreendimentos, às vezes a gente fala de aquisição de 4 lotes, né? E que vai ser objeto de uma futura incorporação. Às vezes, alguns envolvem até alguma permuta por um empreendimento já pronto, alguns são negociações diferentes. Então, como que, assim, da experiência que eu tive, a gente foi tratando isso. A gente trata ainda de uma forma individual para fechamento de valor, para que um não entre em conluio com o outro, tá? Então, aí a gente fecha a proposta condicionada. Então, aí aquela proposta fica dentro de uma condição de fechamento para cada uma das partes, e eu vou fazendo contratos autônomos vinculados. Então, eu tenho vários contratos de compra e venda, ou de permuta, dependendo da situação, mas que eu coloco como uma condição de validade do negócio, em que eu só tenho aquele negócio como efetivado se eu fizer a aquisição dos 4 lotes. E aí eu consigo resolver isso. E amarrar a comissão do corretor também. Né? Senão você não finaliza o negócio. Exatamente. Você não pode comprar nenhum se eu não comprar os 4. E o corretor não pode receber se ele não vender os 4. Claro, exato. Claro. Agora, nessa situação, Gislene, como você evita esse contato? Porque isso é quase impossível. Então, estamos aqui, eu, o Lúcio e o Léo, que somos proprietários de 3 imóveis. Você veio primeiro falar comigo. Né? Como assim eu não vou falar com o Lúcio? Não, ali na campainha, vamos tomar um café aí. Assim? Mas você não coloca na mesa junto ali para o fechamento individual. Porque às vezes a pessoa tem uma particularidade, é uma situação de família que você tem que tratar ali para uma venda. Então, a gente normalmente trata individualmente, sabendo que existe uma relação entre as partes ali, que a maioria se conversa. Não é uma exceção, como foi dito, né? Sim. E aí, quando a gente vai para a escritura, efetivamente, aí a gente junta ali e consegue fazer um fechamento já, porque já tem um contrato que me respalda. Tem o valor de mercado também. Porque senão um sabe que recebeu menos que o outro. E aí fica aquela coisa, a alavancagem de dinheiro, você nunca chega num ponto. Pelo menos assim tem funcionado os que a gente conduziu. E o mais importante é saber fechar. Sim. E se você não coloca a cláusula que condiciona a validade dos fechamentos dos 4, você acaba comprando um e não compra os outros, ou tem que pagar a corretagem de um e, né? E aí você fica com um mico na mão ali, né? Agora você veja como que nós estamos falando de processos negociais, né? E que isso, para mim, é realmente fascinante, né? Como uma pessoa com experiência enorme da Gislene e a minha experiência, nós temos situações completamente diferentes. Né? Na minha vivência, negociar separado foi muito pior. Porque na hora em que faz uma oferta para um e ele se comunica, entra a história do não, mas peraí, a casa do Lúcio vale X, a minha vale muito mais. Eu coloquei um material aqui que o Lúcio nunca comprou. Então, aquilo não vai valer nada, né? Vai botar tudo abaixo. Quando chegava no último imóvel, o cara já estava querendo o dobro do que eu estava pensando em pagar no primeiro. Sim. Então, na minha experiência, que foi diferente da dela, eu tive mais sucesso na hora que eu juntei todo mundo. Olha, eu tenho interesse nesses terrenos para esta finalidade. Essas casas vão ser derrubadas, aqui nós vamos levantar um imóvel, né? Vamos levantar um edifício, vamos levantar, enfim, um outro empreendimento, tipo, né? um empreendimento, e nós temos interesse em comprar. Então, chegamos e deixando claro, como você mencionou, que se um não vender, os outros 3 também não vão vender. Nós só temos interesse nos 4. Então, veja que
Eu hoje, se fosse entrar numa negociação dessa aqui, Sim. com o que a Gislene está conversando comigo aqui agora, nesse bate-papo, eu jamais começaria sem conversar com ela. Porque a realidade daqui da região não é a realidade de onde eu venho. É muito impressionante como isso também influencia. Né? Isso também influencia. Então, às vezes, quem está... E a gente volta para a história da necessidade de compreender os dois lados, né? Você acha que sabe muito sobre um determinado tipo de negociação, mas você sabe muito que você negociou isso com quem e aonde. Não, já negociei isso muito em Salvador, já negociei isso muito em Porto Alegre. Não, que daqui é São José. Cada negociação é muito particular, né? Mas voltando assim, nesse caso em específico, o que às vezes acontece, por exemplo, eu fechei uma proposta e o outro tomou conhecimento, ele pediu mais. Aí você começa a renegociação. Você ainda está no momento das propostas, da consolidação dos valores, né? E uma vez formalizado, aí a pessoa já está amarrada. Então, assim... O que é interessante voltar mesmo também na questão da negociação. Cada negociação é de uma forma, não existe um padrão. É igual uma audiência de conciliação trabalhista. Você entra lá, uma caixinha de surpresa, né? Então, assim, não existe padrão. Sai coisa da cartola, né? Não existe. Às vezes você analisa documentações que tem uma complexidade tão grande que você precisa saber, inclusive... da prefeitura o zoneamento documentado, porque existe alguma questão condominial ali que restringe a edificação sobre aquilo ali. Então, aquela viabilidade que foi feita para o empreendimento passa a não existir mais. Então, assim, fechamento de negócio é algo muito complexo, que demanda uma visão mais holística de tudo. É a questão registral, mas também é a questão documental, e aí abrange outras esferas, inclusive até a prefeitura, nesses casos de incorporações maiores, né? Sim. E até o tipo de negócio que vai ser edificado ali tem umas repercussões diferentes, dependendo de cada fechamento, né? Beleza. Tem que ter atenção. Gratidão, Gislene. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje a gente teve aqui uma aula, né, de mercado imobiliário, negociação. Gratidão, Jorge Pontual. Sempre um prazer, Lúcio. Obrigado mais uma vez aqui por a sua participação. Veio abrilhantar aqui o nosso podcast. Obrigado mesmo. Me sinto gratificado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, Gisele. E quem quiser contratar os serviços, como que o pessoal te encontra? Eu tenho alguns dos meus imóveis em portfólio no meu Instagram, que é gileneteixeira.imóveis. E meu telefone de contato de WhatsApp, que é 12-99675-7005. Só. E os imóveis são São José dos Campos? Eu trabalho nichada em São José dos Campos, principalmente na região do Urbanova, nas casas de alto padrão. Tenho alguns imóveis para investimento também em apartamentos no Aquários, ou seja, sempre no alto padrão. Mas em outras cidades eu atuo em Barueri e Alphaville, principalmente com lançamentos, e em São Paulo. Beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Jorge. Prazer. Eu quero só falar o meu Instagram, que é esqueci. o @jl.pontual, onde a gente só fala sobre negociação, técnicas de negociação, o que funciona na negociação. Sim. Assim como no LinkedIn eu escrevo bastante artigos. E o meu trabalho é não só na questão de mentoria para lideranças e treinamentos e workshops em negociação, mas em muitas oportunidades eu sou contratado para ajudar naquele trabalho de negociação. Exato. Que é diferente do trabalho de mediador, né? Às vezes a pessoa me pergunta: Jorge, você é mediador? Não, eu não sou mediador, eu sou negociador. Qual é a diferença? Quando você é um mediador legal, você é autorizado a atuar com mediação, há situações que você tem que cumprir, como, por exemplo, você não pode conversar com uma parte sem que a outra esteja presente, né? Eu, como negociador, eu sou um autônomo. Eu posso conversar de maneira individual, posso conversar de maneira conjunta. A questão é buscarmos uma solução. Então, dentro da área de negociação, eu estou à disposição. Meu telefone é o 11-95558-5353, no Instagram, @jl.pontual. Me desculpe, Nada. Esqueci Tranquilo. Da sua apresentação. Gratidão mais uma vez. Valeu, pessoal. Obrigado. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço e até a próxima.